Olá, queridos! Eu sou Letícia Biguete Savenhago, jornalista e psicóloga e apresentadora do Pode Contar. Um podcast onde as pessoas contam sobre suas vidas, suas histórias, seus sonhos, ideias, projetos e também podem contar comigo, uma voz ativa e também uma escuta amiga. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Vanessa Rizzi. Eu vou situar um pouquinho a Vanessa para vocês. Vou ler aqui um mini currículo dela, mas a gente não vai falar de nada disso, mas só para vocês conhecerem um pouquinho mais a Vanessa. 42 anos, veterinária de formação, consultora em pesquisa clínica veterinária, atuou por muitos anos na área corporativa do setor veterinário, mas a necessidade de estar mais perto da família que formou com o marido Lucas a fez fechar esse ciclo para dedicar seu tempo aos filhos, Paulo Neto, de 6 anos, e a Alice, de 3 anos. E também a empresa funerária de mais de 100 anos da família, que agora conta também com ecocrematório e floricultura. Pois bem, a vida da Vanessa estava super bem planejada, super encaminhada, tudo muito tranquilo, até que no dia 21 de abril deste ano, 2023, um acidente, o afogamento de sua filha Alice, de 3 anos, na piscina de sua casa, ia fazê-la viver a experiência mais intensa de dor, fé e também alegria de sua vida. Esse acontecimento causou muita comoção em Ribeirão, na região, principalmente porque foi compartilhado em tempo real nas redes sociais. E hoje a Vanessa está aqui no Pode Contar para contar para a gente, se é que é possível, colocar, essa experiência em palavras. Então, é um prazer imenso te receber. Que bom que você topou falar, topou estar aqui no Pode Contar e pode contar comigo para uma ótima conversa, Vá. Eu que agradeço, Estou muito feliz de estar participando aqui e poder compartilhar um pouco dessa história e da experiência que eu vivi com milhares de outras pessoas também que compartilharam de todos esses sentimentos comigo. Vá, para iniciar, muitas pessoas ficaram sabendo do que aconteceu com a Alice, mas outras não sabem, Como que foi o afogamento dela no dia 21 de abril desse ano? Bom, a gente sabe que afogamento infantil é muito mais comum do que a gente imagina, Tem os índices, é um dos motivos de maior morte infantil. Nossa. Eu sempre tive muito medo disso. Quando eu saía para trabalhar o dia todo, sempre me preocupava, ligava em casa, perguntava para as pessoas que estavam com meus filhos. E aconteceu comigo em casa. Estávamos tomando um café pós um almoço feriado, fora, no feriado. Meu sogro e minha sogra estavam aqui, eles moram em Rio Preto. E a gente tem a cerca na piscina. E a gente abriu a cerca, estava consciente disso. Porque estava todo mundo ali também. A gente estava, minha casa é toda integrada e a gente estava tomando um café. E o meu outro filho foi fazer inalação, que ele estava meio gripadinho, foi fazer inalação, estava fresquinho. A Alice não ia nadar, ela estava brincando com uma bola na piscina. Ao redor da piscina. Ao redor da piscina. E ela deu uma sumidinha, aquele tempinho a gente viu, e isso, de onde eu estava, eu olhava a piscina. Eu via a água estava assim, serena o tempo todo. E, de repente, o meu sogro perguntou, cadê a Alice? Meu marido, do ponto que ele estava, ele olhou para a piscina e já viu ela no fundo. O que teu marido falou nessa hora? Ele deu um grito de tanta dor. Eu estava sentada assim, eu olhei para a cara dele. Do jeito que ele gritou, em 1 segundo ele estava dentro da piscina. Ele parece que ele deu um pulo, assim, da cozinha dentro da água. Meu Deus. E aí foi um grito de muita dor, muito desespero. Aí eu já sabia. Sabe aqueles segundos que você já entende tudo que está acontecendo? Aí do jeito que ele foi, eu também fui. Ele tirou ela da água e ela estava sem vida. Ela estava parada. Ela estava branca, com as extremidades roxas, parada, sem respirar. Você viu ele tirando? Eu vi na hora que ele tirou e colocou assim na beira da piscina. Eu cheguei, inclusive, eu chorei a partida da minha filha por alguns minutos. Não sei, uns 10 minutos ou mais. E nessa hora, o meu marido, eu nem vi, eu não sei. Ele foi tentar reanimar ela.
E um fato muito interessante, porque eu sempre trabalhei nessa indústria farmacêutica, numa fazenda experimental, e lá eu já fiz inúmeros cursos de primeiros socorros. Mas naquele momento ali, eu nem pensei nisso, nem um tentei. choque, né, gente? Eu já chorei ali a partida mesmo da Alice. Foi horrível. E teu sogro, tua sogra viram Eles teu filho estavam lá, também. ficaram desesperados. Meu sogro não conseguia ajudar, não conseguia ligar, fazer nada, enfim. Eu sei que aí eu gritei muito, muito. Meus vizinhos moram num condomínio, meus vizinhos foram aparecendo. Meu vizinho do lado viu o Lucas tentando reanimar a Alice e ele pulou o muro e sustentou aquilo e eles ficaram massageando ela e ela voltou a respirar. Isso durou quanto tempo? Você tem noção? Durou uns 15 minutos. E de aí 10 a que 15 depois minutos. veio o Isso, socorro, aí o resgate. nesse momento, nesses minutos todos, aí meus vizinhos já estavam, minha vizinha do lado, né, a esposa desse que pulou o muro e foi ajudar, ela já colocou no grupo, os médicos do condomínio já foram para minha casa, eles já acionaram a emergência, né, os bombeiros, e aí eles devem ter chegado aí num prazo de 12 a 15 minutos depois do acidente, foi bem rápido, né. E aí eles entraram na tua casa, o que eles fazem? Uhum. Assim, como que é o trabalho do resgate nesse momento? Bom, aí eles entraram e no meio dessa situação, quando minha sogra foi me chamar e falou assim, Vanessa, acredita, ela tá respirando, vem ver, ela me puxava assim, né, ela tá viva, só que também eu tenho a noção completa, noção técnica do conhecimento específico, o que é um cérebro sem oxigênio, né, por um tempo indeterminado, que a gente não sabia, eu vi a condição que ela saiu da água. Então, assim, mesmo assim, eu tava com aquele desespero, mas enfim, aí eu vi que ela tava respirando. Aí, nesse momento, eu tentava falar, será que a gente vai pro hospital? Os bombeiros estão demorando. Vocês conseguem saber quanto tempo ela ficou debaixo da água? A gente fez uma estimativa, porque é por esse tempo que o Paulo Neto fez a inalação. De 5 a 8 minutos. Meu Deus, é muito tempo, porque, Vanessa. Então, aí a gente não sabe precisar. Porque foi o tempo que a gente virou de lado e que, tipo, depois disso ela já não apareceu mais. E ela tava na nossa visão. Então, ela brinca com o cachorro no corredor e volta. Então, a gente tem essa tranquilidade ali, sabe? Foram esses minutos. A gente sabe pela contagem, mas aí a gente não sabe exatamente que horas, né? Então, enfim, antes de eu até contar como foi esse socorro dos bombeiros, eu acho que é importante como lição e compartilhar aí com outras famílias que tem que esperar. Os bombeiros falaram muito comigo sobre isso, os socorristas, os médicos. É mais rápido esperar eles chegarem na nossa casa, porque eles já vão chegar com todos os equipamentos, da experiência, uma condição técnica para iniciar o salvamento ali em qualquer situação de emergência. Do que ir até o hospital. Do que a gente ir até o hospital. Porque eu me questionava, se ela tá respirando, eles estão demorando, será que a gente leva ela? Sabe? Então, isso eles falaram, Vanessa, compartilha isso, né? Porque essa história foi para as redes, que é importante. E isso foi os primeiros anjos da minha vida, desde que aconteceu, né? Primeiro meu sogro, depois meu marido, porque é meu marido que salvou a vida dela. E meu vizinho. Porque aí eles ficaram 15 minutos até os bombeiros chegarem, massageando ela, reanimando, né? E ela voltou a respirar. Só que sempre desacordada. Esse povo, né? Nossa, foi. E aí ela voltou a respirar, sempre desacordada. E aí tinha mais um anjo dentro do SAMU, junto com os socorristas, que é um médico neurologista. Então a minha filha foi entubada na cadeira de praia, na minha casa. E eu acho que isso também fez toda a diferença, porque a ventilação... Eu ficava, mas eu tava muito louca, porque eu já tinha achado que ela já tinha partido. E depois eu vi que ela voltou a respirar, mas aí ela inconsciente. Então, assim, eu tava muito em desespero nessa hora, né? Mas eu vi tudo. Aí o Lucas me chamava, vem, Vanessa, vê ela. Eu cheguei a pedir pra ela apertar minha mão. E ela apertou, só que ela começou a ter convulsão. Ela apertou assim, ó, mas meio, sabe, com o olho parado, tal. E eu não sei se ela apertou pela convulsão ou não, e eu vendo. Aí, dessa hora, eu saí de lá e aí eles
entubaram ela nessa hora. Então, assim, já trouxe uma ventilação, uma oxigenação pro corpo dela a partir desse momento. Mas aí, a partir daí também, foram 48 horas de puro... E aí vocês foram tudo pro hospital. Aí fomos pro hospital. Depois que eles estabilizaram, eles ficaram muito tempo na minha casa. Estabilizando ela, viu que ela tava entrando em convulsão. E aí isso já é muito sério, essa convulsão. Porque já tá demonstrando o acometimento do cérebro, entendeu? Nessa hora. Então... Você com a tua formação em veterinária tem uma os noção. médicos, total. Enfim, aí eles foram, deixaram ela... Aí a gente foi pro hospital. E aí eu tenho umas vizinhas amigas que conseguiram, porque o meu filho ligou pra minha mãe. Eu não consegui ligar pra ninguém, eu não consegui chamar Ele ajuda. que falou pra tua mãe? O meu filho ligou pra minha mãe. Paulo Neto ligou do celular, do meu E celular. ele tem 6 anos. Ele tem 6 anos. Aí minha mãe também e meu pai chegaram rápido em casa e a gente foi pro hospital. Uma vizinha minha me levou. Quando eu tava chegando no hospital, a Paty e a Estelinha, minhas amigas, assim, de infância. A Estelinha veio aqui no Pode Contar, maravilhosa. Ela é ótima. Nossa, ela me ajudou demais. Elas chegaram junto comigo no hospital. Então, isso fez também toda, assim, essa diferença de eu já ter um apoio ali naquele momento, sabe? E foi aí que vocês resolveram compartilhar nas redes sociais? Como que foi isso? Porque causou... Eu acompanhei. Vanessa, eu ficava bem, eu falava que eu sigo a Estelinha, né, tenho uma relação de amizade com ela, né, ela tem meu contato, eu o dela. Na hora que eu vi, eu peguei, meu Deus do céu, ficava eu, a Alegre e o Lorenzo, super acompanhando. Então, a Estelinha, ela conta isso, né, porque eu tava ainda meio que fora. Ela chegou lá junto com a gente, aí os bombeiros foram embora, entregaram para os médicos, eles só falaram assim, é gravíssimo. A gente vai ver agora como que tá a situação. E foram embora. E ela fala que eu chorava, que eu arrancava os cabelos, as roupas. Você consegue colocar em palavras assim, o que é esse sentimento? O que dor, fica dentro? Nossa, parece que você tá assim, sendo rasgada por dentro, é muita dor. Pensa uma dor no peito, na barriga, e realmente dá aquela vontade, sabe? Até uma ânsia de vômito, porque você parece que tá tudo te apertando, assim, por dentro. A gente adora, a gente sabe compartilhar, também, né? É uma dor na alma e ela é física também, assim, enfim. Aí, a gente rezava, falava, vamos rezar. Aí a Estelinha falava que eu só acalmava e parava de ter essas reações quando a gente rezava. Aí a gente começou a ficar rezando toda hora. Até antes desse momento, né, de você rezar concretamente, o momento ali na piscina, o momento que você se deu conta do que tinha acontecido, já apareceu algumas conexões com Deus ali? Assim, primeiro foi... como eu achei que ela já estava sem vida, naquele momento foi muita dor, porque eu falava, gente, eu não vi a minha filha cair, tipo, ela é responsabilidade minha, e eu não vi, meu Deus, que dor. Você já sentiu ali naquele momento isso, essa culpa também, né? Isso, aí nesse momento, sabe, não foi isso, aí eu fui, eu chorei, eu senti muita dor, eu saí fora de mim. Quando eu olhei pro lado, que eu acho que eu enxerguei ao meu redor, meu filho estava fazendo a mesma coisa que eu, e ele tem 6 anos. Ele estava na parede, se jogando assim, falava, não é possível, eu não vi, eu não acredito. Eu me vi nele. Aí eu falava, Deus. Aí nessa hora eu pedi, Deus, eu aceito que a senhora preparou pra mim e eu preciso de força, porque eu tenho um filho e ele precisa de mim. E nesse momento eu pus meu pé no chão. Eu acho que ali foi a minha primeira conexão com Deus, sabe? De falar assim, eu tenho meu filho precisa de mim, eu não posso... né? Na hora que a gente entrega, como que Deus capacita a gente, né? Deus é muito maravilhoso. Né? Você se abre e ele entra, né? Ele entra. Não dá pra explicar. Então, a partir desse momento, eu comecei E você confiou, né? Tipo, porque você tava num momento assim, já perdi a Alice. Isso, aí de repente me ela ajuda voltou, a viver isso da melhor maneira, né? Em nenhum momento eu me revoltei, não. Eu aceitei e falei que... Mas só que assim, gente, foi diferente. Com uma culpa depois, imensa, totalmente. né? Com uma dor avassaladora, mas posicionada dessa maneira. Aí nós
nós fomos pro hospital, tal, e só na hora que a gente rezava eu acalmava. Aí eu peguei e falei assim, Estelinha, e pra Paty, falei pra ela, minha irmã ligou nessa hora, né? Eu falei, vocês colocam no grupo da família, Estelinha coloca na rede social, você vai pedir pro mundo rezar pra essa menina, porque a única... Era o que a gente tinha, aquilo me deu vontade de fazer isso na hora. E ela falou, eu vou pôr todo mundo pra rezar. E a partir daí ela pôs mesmo, né? Nossa, Porque eu essa rezava. conexão foi muito dela, né? Eu rezava. E aí minhas irmãs colocaram pra todo mundo, a Estelinha foi colocando nas redes e foi Gente, pedindo é o poder da oração. oração, né? Que coisa, meu Muito. Deus. E as pessoas se disponibilizaram, Fizeram uma se corrente. comoveram muito com o caso dela. Isso foi muito, tenho muitas experiências, assim, de pessoas que não nos conheciam, né? E que fizeram coisas, assim, incríveis por ela. E eu acho que foi essa fé de todo mundo que salvou a minha filha, né? E os médicos falavam no início gravíssimo, né? Essas 48 horas. Sim. Super desafiadoras. Sim. A gente, nesse momento, fez o exame do cérebro. O cérebro tava todo com um edema gigantesco. Nossa. Enfim, o prognóstico era péssimo. Aí a médica sentou no segundo dia comigo e com o Lucas. O Lucas chegou a ver o exame, eu não quis ver. Eu já, nesse momento, sabe, eu só queria rezar, pedir com a minha fé, conectar para a cura da minha filha. Eu acho que até os médicos falavam, eu nem absorvia tanta coisa, sabe? Aí a médica veio e conversou com a gente, falou que era muito sério, que se ela voltasse, que como seria, né? E tal, era inesperado, não sabia, mas que a gente precisaria de estar preparado, porque ia ser muito tempo com fono, com terapeuta, Muitas sequelas. fisioterapia e muita coisa. Exato. E eu não sei, a partir das 48 horas, se eu não me engano, a Alice começou a falar com ela e ela a ter reações de movimento. E o que os médicos falam disso? Aí, no primeiro dia... Desse exame todo comprometido, né? E dessa melhora. Aí a médica falou assim, eu falei pra ela, a Alice tá se mexendo. Ela falou, Vanessa, não tem jeito, tem muita sedação, são movimentos involuntários das convulsões, pode ser isso. Só que ela estava já com um aparelho avaliando toda a atividade cerebral e não estava indicando convulsão. Aí ela pegou e falou pra eu filmar. Você filmou? Quando eu vi, né, ela falando. Sim, aí eu falei. Aí eu peguei e filmei. E fui falando com ela e pedi pra ela mexer um pé do lado que eu tava, mexer a mão do lado que eu tava. Tem o vídeo, tudo desse dia. E uma amiga minha que ia lá todo dia no hospital, que se formou com a minha irmã, nossa, ela me ajudou muito, médica lá, a Marília também. Ela entrou nessa hora. Ela viu a Alice fazendo isso. Ela saiu da UTI chorando. Aí eu filmei, eu não mostrei pra médica. Aí a minha irmã foi ficar no almoço com a Alice, porque eu e o Lucas saía para levar o Paulo Neto na escola. Aí eu mostrei o vídeo pro Lucas. Aí ele que mostrou depois pra médica. Então naquele momento foi o primeiro momento de muita felicidade minha e do Lucas. Aí a médica falou, nossa, ela tá... Aí eles começaram a fazer novos exames com ela, mas eles sempre muito cautelosos, sabe? Tá, mas a gente vai ver. Aí foram resolvendo baixar a medicação dela, a sedação, e ela foi respondendo, assim, aos movimentos. E eles atribuem, os médicos falam da fé, da oração, fala muito, da muito. corrente. Foi muito incrível. A doutora Roseli, gente, ela tem muita fé, que ela UTI também tem muitos milagres, porque assim, ela permite muito os pais ali do lado da criança o tempo inteiro, então acho que isso faz toda a diferença. Eu pergunto pra Alice, onde você estava enquanto você estava dormindo? O que aconteceu? Ela falava, eu tava com a mamãe. Toda vez ela responde isso pra mim, sabe? Eu tava com a mamãe. Então assim, eu acho que isso tem um... E é bonito, né, ouvir você falar isso, porque... Ela falando, eu tava com a mamãe, me fez lembrar agora o que você responderia, né? Acho que você responderia, eu tava com Deus. Eu tava com a minha mãe, com a Maria, né? Exatamente. E as médicas, uma médica falou pra mim, Vanessa, isso é um milagre que tá acontecendo com a sua filha. E a doutora Roseli, ela falou assim pra mim,
Porque no domingo, aí eu falei, a Estelinha, muita gente, ela falou, Vanessa, tá uma corrente de oração gigantesca. Quando eu abria meu Instagram, era mais de 1000 mensagens, eu não conseguia ler. E aí eu vi que as pessoas estavam, aí eu falava, a gente deve satisfação para essas pessoas que estão acompanhando o nosso caso. Porque elas se envolveram muito e estão compartilhando da nossa dor, né? Aí a Estelinha, aí a gente combinou, falei, Estelinha, vamos trazer esse pessoal então para rezar nesse hospital, pra Alice, para todas essas crianças do UTI. E fizemos no domingo e foi uma galera, conhecido, desconhecido, e a gente foi o Padre Paulo e fizemos uma oração lá muito forte. Aí no outro dia a doutora Roseli falou assim para mim, Vanessa, eu tenho mais fé que esse povo tudo junto, que veio aqui ontem. Aí, eu abracei ela e falei, obrigada, então, minha filha tá curada. E a partir de aí as coisas foram acontecendo. Gente, que coisa, né? Foi. E teve uma outra médica incrível também, a Lu. A gente levou uma imagem, uma amiga minha tava com a Pelegrina no dia. Nossa, ela falou, ela tá indo embora, né? Eu falei, tá. Ela ajoelhou na imagem e orou também. Então, assim, sabe? Eu acho, né? Tem muita gente de muita fé lá também. E a tua Isso é fé, importante, né? Você sentiu que ela se transformou? A minha? Sim, porque no fundo a gente tem fé, eu não sei. Mas você tem uma insegurança. Você já pensou o que é você ter fé, pedir e ser atendido? Você já Não tem como, né? E assim, o mais incrível... Você já se perguntou, tipo assim, se você já perguntou pra Deus, tipo, gente, por que eu? Eu me pergunto, né? Mas ao mesmo tempo eu agradeço. Mas o mais incrível, sabe o que foi? Que eu vivi esse milagre a minha filha. Só que as pessoas sentiram muita dor pela minha filha. E as pessoas vivenciaram o prazer desse milagre também. Muita gente me liga, vê minha filha, chora e fala, ela é meu milagre. Eu não sei te explicar o tanto que eu amo essa menina. Uma pessoa que nunca viu a gente. Né, uma experiência concreta pra gente, né? De fé, amor e esperança. Exatamente. Então, eu acho que essa corrente de oração trouxe muito isso também, beneficiou muita gente, essas pessoas que oraram. Eu tive muitas experiências de pessoas que estavam desacreditadas por várias questões que viveram e que se renovaram a fé, né? A acreditar. Exatamente. Eu recebi apoio de todas as religiões. Primeira pessoa que foi lá no hospital foi o pastor Wilson, né? Minha amiga frequenta a igreja dele. Ele me deixou de pé no primeiro dia. Ele virou pra mim e falou, Vanessa, que jeito que você quer ver sua filha? Então acabou, é assim. O médico tá te falando isso? A médica tá te falando isso? Você visualiza e foca nisso. E a partir daí, sabe, eu só vi minha filha correndo de novo a rampa da escola. Que era uma coisa que ela fazia toda vez, falava, nossa, vai cair, porque ela era muito rápida correndo, né? Então eu queria muito que isso se... A fé realmente move montanhas, né, Vá? Mas assim, eu penso que tem tantas pessoas que já passaram por situações tão avassaladoras como essa, que pediram, que rezaram, e que a vontade delas não coincidiu com a de Deus, de alguma maneira. E você já parou para pensar que você foi agraciada, né? Você recebeu a graça que você tanto pediu. Você já se perguntou por que eu? O que Deus quer com isso? Por que Deus me colocou nessa situação? Você já se fez essa pergunta? Eu me faço essa pergunta todos os dias e tento buscar nas minhas ações, né, um reconhecimento disso que eu vivi. O que mais me dói na vida hoje é saber que muitas pessoas não receberam o milagre que eu recebi. Então, assim, me dói. Eu não sei como ajudar uma pessoa que teve um destino diferente do meu. Eu fico pensando como, né, gente? Eu vou falar, aí a pessoa vai falar, é fácil, né, Vanessa, você falar pra mim em fé e tal, porque sua filha tá aí. Por exemplo, e a minha, ela não tá mais. Mas tem um ponto nessa nossa conversa que você me contou no início,
que você estava vivenciando a morte da Alice, porque você falou ela morreu na hora que você viu, e que você, em momento algum, Eu aceitei. se você aceitou e pediu, Deus me capacita. Uhum. Se ela tivesse partido mesmo, você teria tido essa atitude. Às vezes hoje, independente da Alice estar aqui ou não, às vezes é isso que você pode falar para as pessoas. Eu sempre me mantive nesta posição e isso já é maravilhoso. Porque independente do que aconteça, se a gente olhar para Deus e falar, seja feita a sua vontade, mas me capacita, eu tô aqui para você, mas se você me ajudar e me capacitar, Perfeito. E mais do que isso, que é algo que eu falo e que pra mim é muito forte. É a pessoa que você mais amava? Eu perdi a pessoa que eu mais amava. Então você ajoelha e agradece, porque o que você viveu com essa pessoa foi vai Deus que ficar. te proporcionou isso. Então agradece a Ele por esses momentos que você teve de convivência, de alegria, de ligação extrema com essa pessoa. E eu sempre falo, né? Em todo sofrimento, eu acho que tem uma graça disfarçada, né? Se a gente consegue entender, né? E receber, porque foi um sofrimento passar por isso, você ficou exposta, carregou uma culpa, vivenciou uma experiência de morte. Mas veio uma graça aí que nem foi disfarçada, ela foi escancarada, né? Foi. Então, é muito bonito ver a tua história, se inspirar, que você continue compartilhando essa história para fazer com que as pessoas acreditem, confiem, agradeçam e que elas recebam as graças delas e transforme-as em missão. Então, é bonito ver que você recebeu a graça e deu vida à missão. Eu e toda essa corrente de oração, que teve muita fé e que pediu muito. Então, assim, eu sei que eu também não, eu recebi essa graça e ela foi compartilhada. Vá, muito obrigada. Eu que agradeço. Conversa boa, que delícia. Emocionante, inspirador falar com você e uma graça. Obrigada. Ai, muito obrigada, eu que agradeço.